E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora mais uma aula acerca das testemunhas de Jeová. Este assunto é extremamente importante. Isto é uma espinha dorsal do evangelho, assim como a questão de nós reconhecermos Jesus como Deus e não como um ser criado, que vai ser o tema da nossa próxima ministração acerca das testemunhas de Jeová. E eu sempre falo que quando nós estudamos as outras religiões, isso é importante por quê? Porque nós acabamos aprendendo mais acerca do que nós cremos. Então eu quero trazer aqui alguns documentos que está se referindo à ressurreição de Jesus. Como que os testemunhos de Jeová pensam acerca da ressurreição de Jesus? Vamos lá? Então, vamos ler primeiro aqui um texto que está em João, no capítulo 20, versículo 26 a 29, que diz assim: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Olha que interessante, esse texto é uma prova de que Jesus, ele ao ressuscitar, ele tem um poder de passar pelas paredes, porque o texto fala bem claramente que as portas estavam trancadas. Então, as portas trancadas, mesmo assim, ele apareceu ali, né? Ele não precisou abrir a porta, ele passou com a porta mesmo estando trancada. E mesmo com esse grande poder que ele tem, por meio desse corpo glorificado, ele também é um corpo físico. Veja aí onde está grifado, ó. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Quem lê esse texto assim, o que ela entende? Que Jesus, de fato, ressuscitou em corpo. Quando você volta à vida num corpo diferente, isso não é ressurreição. Isto é uma reencarnação ou uma encarnação. No caso, encarnação não é nem ressurreição, né? Porque você está saindo de um corpo indo para o outro. Mas a reencarnação é a pessoa que morreu e ela volta em um corpo diferente do primeiro. A ressurreição não. A ressurreição ele volta no mesmo corpo, só que agora em um estado diferente. Por isso aqui, Jesus, ele pede para que Tomé ponha o dedo na mão e no lado. Por quê? Porque ali estão as marcas da ferida que ele sofreu antes da sua morte. Como então que as testemunhas de Jeová explicam esse texto? Tem um livro chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? Olha o que diz aqui esse texto, na página 144. Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus, porque fez Deus isso. Você vê que eles acreditam que Jesus, ao ressuscitar, o corpo que era a prova da ressurreição, o corpo que era para estar mostrando ali que ele ressuscitou, na realidade não está lá. Deus removeu esse corpo e ele vai explicar aqui o porquê que ele removeu esse corpo. Olha só. Por que Deus fez isso? Cumpriu-se o que havia sido escrito na Bíblia, Salmo 16, 10, Atos 2, 31. Na verdade, o texto ali vai dizer que o seu corpo não viu a corrupção. Veja que coisa. Eles vão pegar um texto onde diz que o corpo dele não viu a corrupção, que é justamente a prova da ressurreição, que o corpo dele não entrou em decomposição,
para dizer: tá vendo? Deus removeu o corpo de Jesus, e como o corpo dele não entrou em corrupção, não se desfez, não entrou em decomposição, Deus removeu o corpo dele, e aí, né? Levou para algum lugar, né? Em algum lugar que até hoje está em estado perene, porque se desapareceu e nesse desaparecimento esse corpo evaporou, entrou em decomposição e não se cumpre a profecia, tá? Então vamos ver o que está escrito aqui na visão deles. Por isso Jeová achou bom remover o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés. Deuteronômio 34, 5, 6. Então, assim como Deus removeu o corpo de Moisés, Deus também removeu o corpo de Jesus. Olha que coisa, né? O corpo de Moisés, a gente até entende por que removeu, porque Moisés não ressuscitou. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais voltar para lá. No caso de Moisés, ele não ressuscitou, então até plausível essa questão de ter removido o corpo de Moisés. Mas para que remover o corpo de alguém que estava ali prometido que iria ressuscitar? Vamos ver o que eles explicam. Também, se o corpo tivesse ficado no túmulo, os discípulos de Jesus não poderiam ter entendido que ele havia sido ressuscitado. Claro, né? Só que não tem lógica, seriam dois Jesus, né? Ali, um Jesus que supostamente se diz ressuscitado, e o corpo de Jesus ali colocado, ou largado, ou deixado, né, ali no túmulo. E diz: olha, como é que você ressuscitou se você está aqui, né? Então, na verdade, a questão não é que por causa disto que Deus removeu o corpo de Jesus, mas é justamente esta é a prova de que foi aquele corpo que levantou. Só que eles pegam esta evidência e traz uma narrativa totalmente diferente. Aquilo que é evidência da ressurreição, eles dizem: não, o corpo não está aqui, vamos criar uma narrativa para poder provar de que aquele corpo que não está ali foi removido e foi para algum lugar, sei lá para onde. Isso não tem na Bíblia. Isso não tem provas, evidências bíblicas para isso. É simplesmente como se fosse uma explicação apócrifa, porque não existe evidência alguma de que Deus iria simplesmente pegar o corpo de Jesus, levar para alguma dimensão, não sei para onde, e aí ele iria ressuscitar, mas não no corpo, mas no espírito. Aí eu pergunto: espírito morre? Alma morre? Não. Então o que ressuscita é o que morre. Por isso que Jesus falou que os que morrem, para todos esses que morrem, para Deus, todos esses ainda vivem. Vivem por quê? Porque Deus, ele está além do túmulo. Deus, ele vai até o Hades. Então, no Hades, eles estão vivos, porque a alma não morre. Se tem algo que tem que ressuscitar, é o corpo de verdade. Então, dizer que o corpo de Jesus não está ali porque Deus removeu, porque senão eles não iriam acreditar que ele ressuscitou, é uma tremenda de uma explicação sem base em nada. É só uma narrativa, tá? E aí o texto vai dizer o seguinte, ó: os discípulos de Jesus não poderiam ter entendido que ele havia sido ressuscitado, visto que naquela época não entendiam plenamente as coisas espirituais. Não é uma questão de entender que Jesus ressuscitou e eu sou obrigado a tirar o corpo. O texto está bem claro que Jesus tinha carne, que Jesus, ele tinha ossos, e ele mesmo confessa que não tem espírito, que ele não era espírito. Mas até nisso a Testemunha de Jeová vão trazer uma outra narrativa que é para tentar fazer com que a sua doutrina faça sentido. Olha só. Agora na página 145, né? Mas visto que foi possível o apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício do lado de Jesus,
Não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca, porque eles não acreditam que é cruz, é um pedaço só de madeira, né? Não, segundo eles. Pois Jesus simplesmente se materializou. Então você veja, o corpo que é a evidência da ressurreição não está ali. Ah, o corpo foi retirado, foi levado por Deus. A carne, que é a evidência da ressurreição física, não, isso aí é uma materialização. Então, não tem base bíblica para dizer que o corpo foi removido e não tem base bíblica para dizer que ele se materializou. Isso é narrativa, isso é uma explicação que não faz parte nem de uma exegese, uma eizegese. Você sabe o que é uma eizegese? Exegese, você está interpretando o texto. Exegese, você está tentando fazer uma interpretação que não tem no texto. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando interpretar algo que não está no texto. O corpo não está ali. Agora eu vou tentar criar interpretações que fogem, né, do texto. O que aconteceu? Alguém roubou? O que aconteceu? Alguém foi pego, o corpo dele levado para outro túmulo? Houve uma remoção por parte de Deus? Vai haver diversas especulações fora do texto. Isso é uma exegese. Agora, uma exegese não, é você pegar o próprio texto e o contexto e você começar a interpretar partindo do próprio texto, porque a Bíblia, que é uma das regras da exegese, a Bíblia por si só, ela se explica. A Bíblia por si só ela se explica. Então, isso daí é algo que eles pecam muito, porque eles gostam de pegar textos isolados para poder fundamentar a doutrina. Então, você veja, Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, que é o que os estudiosos chamam, né, de teofania. O que é uma teofania? Tel, Deus, fania vem de fauna, natureza. Né? Deus se materializando, tomando a forma de uma natureza criada. Pois bem, mais uma vez o texto não fala nada disso. Se Deus pega um corpo carnal para se materializar, por que não pegar o próprio corpo dele? Por que não o mesmo corpo se materializar? Aliás, por que não o mesmo corpo ressuscitar? Você tem que materializar um diferente para provar que ele ressuscitou? Ué? Não simplesmente não bastava se apresentar? Não, tem que se materializar. Bom, então por que ele não ressuscitou com o seu próprio corpo, então? É mais fácil do que ficar pegando corpos emprestados, parecidos com o dele, com as mesmas características de ferida e tal, que é um outro absurdo que fala aqui, ó. A fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimentos. Gente, isso é um absurdo. Ele usar um corpo semelhante ao dele, com as mesmas marcas de ferimentos que ele sofreu. E por que não pegar o próprio corpo dele? Se todo mundo sabe que ele morreu depois de 3 dias. Mas pegou um corpo de um outro morto, que sabe lá quem é, sabe lá quem foi, né? Então você veja que as interpretações, quando a pessoa ela não tem uma explicação para um texto, isso é uma coisa que eu não gosto. Geralmente nas minhas lives, nas minhas aulas, vocês conseguem perceber isso muito facilmente. Eu não sou de enrolar para começar os estudos. Eu vou lá, a hora e já começo logo. E já vou para o texto, explico, passo para outro. Por quê? Porque eu não gosto de enrolação. Para mim, a coisa tem que ser ali, ó, rápida, igual quando Jesus respondia os seus contradizentes, os apóstolos respondiam, era um texto provável e acabou. Não tem que ficar fazendo uma cama de gato para poder explicar uma coisa que é simples. Então, quando você vê muita explicação, muito malabarismo, muita cama de gato aqui, ali, vai para lá, vai para cá, puxa aqui, por aqui, exemplo, para lá, para explicar uma coisa, toma cuidado. Toma cuidado. Então, você veja como que está se montando o pavão para tentar provar que
primeiro, Jesus não ressuscitou com o mesmo corpo, que o corpo foi removido e que agora ele está usando até um outro corpo diferente com as mesmas marcas que ele sofreu. Por que não usar o dele próprio? Tem que usar de uma outra pessoa, com uma outra feição, com outra característica facial. Gente, isso tudo para tentar fundamentar uma coisa que é infundamentável. Tinha a aparência ou parecia ser plenamente humano, capaz de comer e beber, como havia feito os anjos que Abraão certa vez recepcionou, né? Então, assumir um corpo carnal, como os anjos, né? Ele se tornar, fazer essa teofania, se tornar uma face de um homem, que nós não sabemos que face era essa, mas era semelhante ao dele, né? Ou igual a ele, gente, isso aí é uma coisa muito complicada. Agora, uma coisa que é simples, o homem morreu, ressuscitar, não, isso não pode. Isso não pode. Mas eu tenho que ficar fazendo uma volta ao mundo para tentar criar fundamentos para isso que eu estou tentando provar. Olha aqui, ó. Embora aparecesse a Tomé num corpo similar ao que fora morto, ele assumiu corpos diferentes ao aparecer aos seus seguidores. É porque quando ele vai aparecer lá no caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus, ele não conhece Jesus para aquelas mulheres que estão lá no túmulo. Mas o texto é bem claro que não é que ele tem corpos diferentes, é porque ele não havia revelado ainda, né, quem ele era. O texto fala isso, não é uma questão física, uma questão espiritual. É uma questão espiritual, não física. Não tem a ver com ele olhou para eles e não reconheceu. O texto diz que os seus olhos foram abertos. Então não tem a ver com fisionomia, não tem a ver com aquilo que é aparente, né? Aquilo que está visível. Tem a ver com o revelar único e dependente de Deus, para que eles possam compreender que aquele que ressuscitou era o que estava diante deles. É isso que o texto diz. Não é porque o pessoal não reconheceu que não era ele. O texto vai explicar por que eles não reconheceram. Porque eles depois perceberam que tinha a mesma voz, a mesma forma de comer, né? Então eles começaram a ver isso. Mas isso foi uma revelação dada aos poucos. Dado aos poucos para eles, né? Agora, o que Jesus ele vai falar? Nós temos que pegar o que Jesus falou. O que Jesus falou? Ó, Lucas 24:39. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Não é eu sou um corpo semelhante. Eu sou um corpo que tomou emprestado um outro corpo, ou eu sou um corpo que tomou emprestado um corpo físico. Não. Vede as minhas mãos, os meus pés. É o mesmo corpo, sou eu mesmo. Como que eu poderia falar uma expressão dessa, sou eu mesmo, se eu estou usando um outro corpo? Né? Imagina eu estou usando um outro corpo. Vamos colocar aqui, vamos supor que eu faço uma transmigração de cérebro, né? Troca de cérebro, aí eu entro no corpo de uma mulher. Aí eu falo para vocês, gente, veja as minhas mãos, os meus pés e veja que eu sou o Igor mesmo. Eu sou o Igor. Olha aqui, ó, minhas mãos, meus pés. Como que eu posso dizer que sou eu mesmo se o corpo é diferente? Como que eu posso dizer que sou eu mesmo se é um corpo que não é o mesmo, mas é semelhante? Para eu dizer que sou eu mesmo, tem que ser o mesmo corpo. Ele não está pedindo para olhar para a alma dele, para olhar para o espírito dele. Ele estava pedindo para olhar para os pés e para as mãos e ver que é o mesmo aquele que morreu. Isto é uma explicação simples, lógica, né, que se não houver uma interferência religiosa, você mesmo lendo ali o texto, você consegue compreender isso. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu aparento ter, que eu estou parecendo ter só agora? Não, que eu tenho, que eu possuo, que faz parte de mim. Então, não posso pegar esse texto aqui
e dizer que quando ele fala que é o mesmo corpo e quando ele fala que ele tem carne e ossos e que ele não é espírito, eu simplesmente desfazer todas essas palavras que são afirmativas e dizer: olha, na verdade, os pés e as mãos não são dele mesmo, ele, aonde está escrito que não é espírito, ele é espírito, e aonde diz que carne e ossos que ele não tem. Praticamente é isso que estão dizendo. Estão invertendo toda a explicação para poder mostrar que Jesus não ressuscitou em carne e ossos, que não é o mesmo corpo dele e que ele é espírito. E é totalmente antagônico ao que está no texto. Totalmente o contrário ao que está no texto. O texto fala uma coisa e eles dizem outra. É igual Mateus 24. O salvo persevera até o fim. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim que será salvo. Jesus fala uma coisa, o pessoal fala outra. Inverte tudo que Jesus fala. Está invertendo aqui também. Jesus está falando que ele é o mesmo corpo, o mesmo pé, a mesma mão, ele tem ossos, ele tem carne, não é espírito. Não é o mesmo pé, não é a mesma mão, ele não tem ossos, não tem carne, ele é espírito. Oh, aí como é que faz? Olha aqui, ó. João 2, 19, 22. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele vai reconstruir a sua alma, ele vai reconstruir o seu espírito, mas ele vai explicar o que vai reconstruir. Ó, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Seu corpo. Corpo, soma, envolve todo o ser. Ou você vai dizer que a alma dele foi destruída, ou você vai me dizer que o espírito dele foi destruído. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus, na Escritura de Atos 2, os Salmos, que vai falar também que a sua carne não veria corrupção, não entraria em decomposição. E Jesus fala da sua carne, que existe até um argumento que fala como que ele está se referindo ao corpo dele, se o corpo dele não foi destruído, né? Não entrou em decomposição. Teria que entrar em decomposição, teria que ser destruído para depois ele edificar. Mas quando ele fala destruído ali, ele não está falando de que o corpo ele iria ser fatiado, ele está falando que o corpo iria entrar no estado de sacrifício, iria ser sacrificado. E no terceiro dia ele iria levantar esse corpo de novo. Mas não que ele iria ser picotado, até porque isso não existe. Né? O corpo de Jesus entrar no fogo e ser evaporado, né? Em 3 dias, isso é impossível. Então, claro que o destruir ali, né, está se referindo à perda da sua vida, né? O seu fôlego de vida iria deixar de estar ali no corpo dele. E aí, a gente observa o seguinte, que esse tipo de doutrina, tem muita gente que acha que isso aí não é importante. Quantas pessoas eu vejo, às vezes, aqui até no canal, que não acredita que nós vamos ressuscitar em corpo carnal, simplesmente porque a Bíblia fala que vamos ser vivificados no espírito. Semeia-se corpo natural e colhe corpo espiritual. Pelo fato de falar que o corpo é espiritual, eles entendem que é um corpo espírito, fantasma. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é um corpo fantasma, não é um corpo espírito. E isso é importante porque se Jesus de fato não ressuscitou, e lembre-se que eu expliquei no início que a ressurreição é a retomada do corpo, olha o que Paulo fala.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas. Olha aí, ó. Então, todo aspecto, todas as palavras que fala de ressurreição, fala de uma retomada de um corpo. Você vai ver em Isaías que diz que o meu cadáver, né, voltará, o meu cadáver. Então, quando fala da ressurreição, fala de uma retomada de um corpo. E esse corpo, quando ele retorna, aí é que está. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15 que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que significa essa expressão carne e sangue não pode herdar o reino de Deus? É que o corpo, do jeito que ele está hoje, corruptível, imortal, ele não tem condições nenhuma de herdar o reino de Deus. Contudo, quando a igreja for o quê? Incorruptibilizada, imortalizada, e é por isso que Paulo fala que ó, carne e sangue não é do reino de Deus, mas ó, peraí, eis que vos digo o mistério. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível se revestido de imortalidade, e isto que é mortal se revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, a vitória sobre a morte, ela ocorre quando o nosso corpo não está mais sujeito às leis da morte, pelo fato da igreja, uma vez glorificada, o pecado não ter mais domínio sobre o corpo. Por que a igreja está lá no mundo dos mortos hoje? Porque na alma ainda há pecado, mas ela está sendo edificada. Mateus capítulo 18, Hebreus capítulo 11, versículo 40. Né? Então, a igreja está sendo edificada. Uma vez que a igreja junta está sendo aperfeiçoada, quando ela deixa o seu pecado, e isso ocorre na glorificação, as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão prevalecer contra ela quando ela estiver edificada em Cristo. 100%. E aí, as ânsias da morte não podem reter mais a igreja, como não reteu Jesus. Logo, a igreja hoje, ela vive nesse estado ainda, né, de pecado, tanto vivos quanto os mortos, e é por causa disso que, nesse estado em que nós estamos hoje, essa carne e este sangue não pode herdar o reino. Mas uma vez que essa carne e este sangue for incorruptibilizado, aí nós poderemos herdar o reino. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Grande é este mistério, me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Como que no casamento nós vamos estar em corpos espirituais sem carne, se nós seremos uma só carne com Jesus? A figura do casamento está lá no Éden, uma só carne. Então é impossível nós vivermos eternamente com Jesus num casamento, e isso, claro que isso são palavras espirituais, mas que apontam para uma realidade, né, nas palavras, que eu preciso carne aqui, para me unir com o Senhor, e eu seria uma só carne com ele no mundo espiritual, mas é uma só carne. Como Jesus falou, aquele que não beber do meu sangue, igual, mesma coisa, e não comer da minha carne, do meu corpo. É um corpo físico ali? Não, mas faz uma alusão a uma carne. E o apóstolo Paulo também ele fala, se aquele que destruiu o seu corpo, Deus também o destruirá, porque nós somos templo do Espírito. Como que Deus vai destruir um templo do Espírito? Nós sempre seremos templo do Espírito Santo. Nós seremos. Por isso que lá em Apocalipse 22, vai dizer que lá eu não vi
templo, porque o seu templo é o Cordeiro. Nós, agora, unidos com o Senhor, num casamento perfeito com o Cordeiro, nós somos o templo. Não vai haver mais aquele templo lá de Ezequiel. Agora, na eternidade, com o Pai aqui na terra, a igreja será a única, de fato e eternamente, junto com o Cordeiro, o seu templo, né? O seu corpo será unicamente, único e exclusivamente o templo, e não mais haverá um templo físico, né? Como houve ou haverá, né? No reino milenar. Então, essas interpretações que as testemunhas de Jeová fazem é uma interpretação muito perigosa. A gente tem que tomar cuidado com essas interpretações aí. Tem muito cristão que acreditam piamente que nós vamos ressuscitar espírito, porque diz que ressuscita espiritual. Agora, gente, para pensar. Eu tenho aqui meu braço. Você imagina se eu pego esse braço, né, e estico 20 metros. Isso é natural ou é espiritual? Isso é espiritual, que é um milagre. Tudo que é milagre é espiritual. Então, se eu pego aqui o meu braço e estico ele 20 metros, ele deixou de ser carne? Não, ele está na carne, mas ele está movido pelo espírito. Tem carne, tem osso e tudo aqui. Mas um poder miraculoso fez com que esse corpo mortal, sendo revestido de poder, viesse a andar 20 metros. Como que eu explico Jesus, ele colocar a mão no cego, a pessoa sem o globo ocular começar a enxergar? Do nada começar a criar aqui nervos, tudo, um olho, começar a criar um olho. É a matéria conversando com o espírito. A matéria conversando com o espírito. Então não precisou ser um olho espiritual, ainda que o milagre seja espiritual, o milagre conversa com a matéria. Então, a ideia do corpo espiritual, esse soma espiritual, corpo-espírito, né? Não é que é um corpo fantasma, é um corpo que conversa com o espírito. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com você, né, eu poderia simplesmente ir até você espiritualmente. Eu estou aqui, agora eu estou aí. Eu fui transladado. Não é isso que fez com o corpo de Filipe, nem glorificado Filipe estava. Imagina se tivesse. Né? O corpo está transladado. É a matéria dialogando com o espírito. Só que essa dimensão será tão grande que serão dois um só. E aí a matéria conversa com o espírito sempre. Eu não preciso agora de fé para poder fazer as manifestações, porque isso já vai fazer parte de todo o meu DNA. E isto é corpo espiritual, não é um corpo fantasma, é um corpo que está totalmente atrelado, alinhado, inserido, né, misturado com o espírito. Todo o meu corpo, cada cromossomo, cada parte do meu DNA estará impregnado do poder de Deus, da plenitude de Deus. Então eu poderei fazer com que, mesmo eu tendo um corpo físico, eu caminhe sobre as águas, sem necessidade de fé. É porque eles já estão fazendo parte um do outro, a carne e o espírito. Isto é o corpo espiritual. Amém, queridos? Então, fica aí essa aula aí, essa matéria, tá? Que a gente possa tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente aprende, porque, infelizmente, tem muitos cristãos que pensam que nós vamos ressuscitar não num corpo físico, mas num corpo 100% fantasma, só porque está escrito espiritual. Espiritual, eu ando no espírito e nem por isso significa que eu estou andando igual um fantasma. Mas na carne eu ando ligado, né, com o mundo espiritual. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.